capítulo 15, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo, diz assim: E disse Jesus: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda, da herança, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou a sua fazenda, a sua herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi-se e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores, ou dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e o moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado, matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aleluia. Glória a Deus. Hoje o Espírito de Deus te trouxe aqui, te colocou aí, você que acessou aí pela internet essa mensagem, para te mostrar que às vezes Deus permite você descer as mais profundas covas para você dar valor às mínimas coisas e enxergar nela a bênção de Deus. O pai aqui era um homem rico, só tem herança quem é rico. Esse era o contexto aqui da época. O pai pegou a herança dele, repartiu entre os filhos, lá que o filho pediu a parte da herança dele, o filho meteu a mão na parte da herança e caiu no mundo, foi embora, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo de uma maneira pervertida, gastando na prostituição, gastando em bebedice, gastando em glutonaria, gastando em jogos, gastando no mundo. Depois que todo o dinheiro acabou, a Bíblia diz que aonde estava aquele filho veio uma fome sobre o local. E ele se vendo sem dinheiro, e agora com fome, a que ponto esse homem chegou? Ele foi procurar os porqueiros, que eram chamados criadores de porcos, para pedir emprego a eles, para que eles deixassem ele cuidar dos porcos, viver no meio dos porcos. E como não tinha comida, a comida já estava escassa, porque era fome em toda a terra, ele chegou a meter a mão para comer a comida que os porcos comiam. Olha que queda houve na vida desse homem, de poder sentar na mesa e comer banquetes, e agora se contentando em comer comida dos porcos, ao ponto dele dizer: os trabalhadores do meu pai, os empregados do meu pai, os escravos lá da fazenda do meu pai, comem melhores do que eu. Aí ele disse: olha, ele desceu tão profundo que ele falou: eu não vou pedir o pai para me aceitar como filho não, porque o que eu fiz é tão grave, que eu nem acredito que ele vai me aceitar como filho. Eu vou pedir ao pai que me aceite como um escravo, como um trabalhador, porque os trabalhadores do meu pai estão vivendo melhor do que eu. Olha o que o Espírito Santo te diz nessa noite. Valoriza o que Deus tem feito chegar na tua vida, para que não venha uma queda na tua vida e você pare lá no mundo comendo bolotas de porcos. Às vezes o filho tem o conselho do pai, o conselho da mãe. O pai lhe dava conselhos, falava com ele, mas ele queria parte da herança para cair no mundo. Você leu aí comigo. Ele queria curtir as coisas lá de fora. Não há lugar melhor para você estar do que o lugar que Deus te colocou para estar. Porque Deus só te coloca em lugares onde vai te fazer bem. Se Deus te aproximou do pai, te aproximou da família, é aí que é para você estar.
porque isso vai te fazer bem. Quando o pai pegou a parte da herança e deu a ele, a primeira coisa que ele fez, saiu da família, foi para longe, com outra terra. Segunda coisa, ele gastou tudo que o pai deu no mundo, com as coisas do mundo, prostituições, bebedices, orgias, farras, festa, e foi gastando tudo. E o pai continuava esse tempo todo lá, esperando que um dia ele voltasse. Olha só que coisa tremenda. E quando ele gastou tudo e não tinha mais nada, que a fome veio sobre a terra, ele chegou ao ponto de olhar para a comida de porco como algo valioso para a vida dele. Que coisa tremenda. Comida de porcos. O ser humano não come comida de porcos. Mas esse homem chegou ao ponto de comer comida de porcos para entender: o que eu tinha eu não dava valor como deveria dar. Se você não der valor ao que Deus está colocando na tua mão, Deus vai permitir que tudo seja arrancado da tua mão, para que um dia, lá na frente, você lembre: eu tinha algo valioso e eu não soube cuidar. Se você não glorifica a Deus no pouco, como é que você vai glorificar Deus no muito? Se você não valoriza o pouco que Deus está te dando, na verdade, pouco diante dos teus olhos, porque Deus nunca dá pouco, Ele sempre dá bênção sem medida. Quer ver um exemplo disso? Você está sentado aí pela internet vendo essa mensagem, aqui está a igreja, o povo está sentado aqui, tem gente uma hora dessa que está sepultando um parente, e você está aí com saúde. Tem gente uma hora dessa que não fez uma refeição, a barriga está doendo, está vendo os filhos chorar com fome e não tem o que comer, está pedindo comida não para ele, pedindo para o filho. E você tem comida na tua casa, tem até alimentos fora da validade dentro da tua geladeira, tem ou não tem? Está jogando comida boazinha fora. Valoriza o pouco, valoriza o que Deus tem te dado, porque na verdade não é pouco, Deus tem te dado muito. Tem pessoas uma hora dessa que trocaria toda a sua riqueza por poder se levantar e andar. Mas levantar e andar é uma coisa tão simples, eu ando para lá e ando para cá. Mas quem é tetraplégico não pode andar para lá e para cá. Aquelas pessoas que estão paradas numa cadeira especial que só mexe o pescoço, às vezes nem o pescoço mexe. Olha como é que Deus nos tem dado muito. Pessoas que saem com saúde para ir trabalhar e acometida de um acidente no ônibus, no carro, as ferragens do carro tudo presa. Se sai dali, sai entrevado numa cama tendo que depender dos outros. Aprenda a depender somente do Espírito de Deus, para você não ser humilhado em precisar depender dos outros. Então esse homem falou: vou lá me humilhar diante do meu pai, porque os trabalhadores do meu pai estão vivendo melhor do que eu estou vivendo. Eu vou te dizer 7 coisas que você precisa se preocupar e prestar atenção para não chegar ao ponto de comer bolotas de porcos. Número 1, nunca abandone a palavra de Deus. Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. Davi entendeu no Salmo 37, versículo 25: sou velho e já fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca abandona a palavra de Deus, porque essa é a maior herança que um ser humano pode ter, e essa é uma herança que não tem fim, é a santa palavra de Deus. Guardando a palavra de Deus, tu nunca vai comer bolotas de porco. Ele vai preparar um banquete perante você, na presença dos teus inimigos, como Davi fala no Salmo 23. E se toda a terra tiver falta de comida, ele faz como fez com Elias, manda descer água e pão aceso na brasa do céu, para botar do teu lado e você comer e beber. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele não mudou. Então, número 1 é essa. Número 2, para você nunca ir comer bolotas de porco, não dê ouvido à voz dos outros, só dê ouvido à voz do Espírito Santo. Se você prestou atenção na parábola, esse rapaz aqui, esse filho pródigo, ele era um jovem, ele queria ir para a cidade gastar o dinheiro do pai, ele queria sair para conhecer o mundo, porque ele via outros jovens também fazer assim. Nunca faça o que os outros estão fazendo, só faça o que o Espírito de Deus te dirigir para fazer, porque nem sempre o que todo mundo está fazendo é o que vai ser bom para a tua vida, ou seja, o melhor a ser feito. Número 3, para que você nunca venha comer bolotas de porco, não se afaste da casa do Senhor. A igreja de Cristo, Jesus disse: as portas do inferno são as investidas de Satanás, não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Então, se nós somos a igreja do Deus vivo, a doença não vai
vai te levar à morte, as pestes que tem nessa terra não vai prevalecer contra você, magia negra, macumbaria, feitiçaria, estamos rindo dessas coisas, isso não pode atingir quem é a igreja do Deus vivo, porque para atingir a igreja do Deus vivo, vai ter que passar pelo Deus vivo primeiro, e a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, número 3 é essa: nunca se afaste da igreja do Senhor. Nós somos o corpo, nós não somos células, como se prega por aí. Esse negócio de célula é coisa maligna. Jesus Cristo instituiu o corpo, não a célula. As células estão dentro do corpo, não o corpo separado das células. Guarda essa palavra escondida no teu coração, para você não comer bolotas de porcos depois. Número 4, a quarta coisa que você precisa atentar para não comer bolota de porco: procura levar uma vida em santidade. Como já foi lido hoje aqui na igreja durante o culto, sem santificação, sem santidade, ninguém verá a Deus. O que é santidade? É roupa comprida? É terno e gravata? É não posso isso, não pode aquilo? Não, não é nada disso. Santidade é simplesmente você abandonar as práticas do mundo e praticar a palavra de Deus. Tem que se andar em santidade. Número 5, número do livre-arbítrio, né? Quinta coisa que você precisa atentar para não comer bolotas de porco: cuidado com o conselho das pessoas mais velhas. É o contrário de que diz lá fora, né? Rapaz, você tem que tomar um conselho com a dona Joana. Dona Joana tem 89 anos, tem uma experiência no casamento, tem uma experiência isso, uma experiência aquilo, só que a dona Joana é ímpia. E o Salmo número 1 diz para não andar segundo o conselho do ímpio, independente da idade que ele tenha. Conselho só pode vir do Espírito de Deus, quando ele usa a boca de quem é templo e morada dele. Então tem que tomar cuidado com o conselho das pessoas mais velhas. Eu conheci casos, eu atendi pessoas que chegaram para mim dizendo assim: eu fui conversar com uma senhora e ela mandou eu fazer isso e isso. Eu falei: se tu fizesse isso, a tua vida ia se afundar mais ainda. Mais ainda, a sabedoria não está na idade, a sabedoria está no Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas. Tem tanta gente de muitos anos, 70, 80, 90, 100, cento e poucos anos, que precisam receber o senhorio de Jesus na tua vida. Então esse negócio de os mais velhos, olha, obedece os mais velhos, e se os mais velhos tiverem te conduzido por um caminho de morte? Você simplesmente vai se levar ao fato de que é mais velho e não vai se preocupar com o que estão falando? Não, nada disso. Não é obedecer mais velho, é respeitar os seres humanos, seja a idade que for, mas obedecer, voz que eu dou ouvido, é do Espírito Santo do meu Deus, que tem o melhor para mim. Amém. Número 6, número do homem, né? Sexta coisa que você tem que atentar para que você não venha ficar comendo bolotas de porcos por aí: seja uma pessoa equilibrada. Equilíbrio. O filho pródigo pegou a fortuna do pai, a parte dele da herança, e ele viveu um dia como se naquele dia fosse acabar todas as coisas. Ele saiu gastando tudo desenfreadamente. Não podemos ser suvinas, é o sovinismo, né? Pessoa que não come, não bebe, não gasta, está mal, não... E também você não pode ser uma pessoa esbanjadora. Nós temos que ter um equilíbrio. Equilíbrio. O equilíbrio é que fará com que você prossiga todos os dias de uma maneira tranquila. O equilíbrio não é preocupar-se com o dia de amanhã, é preocupar-se com o dia que você está vivendo hoje, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados, como diz as Escrituras. É equilíbrio. Eu tenho que me equilibrar. Tem que ter um equilíbrio, até porque em Eclesiastes capítulo 3, o que ele diz? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Há tempo para abraçar, há tempo para afastar-se do abraço, né? Há tempo de comer, há tempo de beber, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas em todos estes tempos, procure ter um equilíbrio na tua vida. Equilíbrio. E o sétimo ponto, fundamental também, que você precisa ter para não comer bolotas de porco: procure sempre estar em comunhão de oração com o Espírito Santo de Deus. Porque, como a gente está sempre dizendo aqui no ministério, sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Sem o Espírito Santo a gente não vai a lugar nenhum. Aí, quando o filho chega perto da casa do pai, esse pai na parábola simboliza Deus.
e o filho pródigo são aqueles que estão desviados. O pai aqui representa Deus Pai, o filho pródigo são os que estão desviados. Então, quando ele está se aproximando, a Bíblia diz que o pai olhou de longe. Sabe por que tem muita gente desviada que não volta para Jesus? Porque as correntes de Satanás que vai aprisionando a vida da pessoa, quando a pessoa se afasta dos atos do Senhor, se afasta de Jesus, são correntes que só Jesus pode quebrar. O dia que eu me livrar disso, o dia que eu resolver aquilo, o dia que eu fizer aquilo outro, eu volto para Jesus. Não vai voltar nunca. Sozinho a gente não consegue quebrar as correntes de Satanás. As correntes de Satanás são algo espiritual. Só a palavra que sai da boca de Deus que pode partir, como foi lido aqui. Conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade te libertará a tua cabeça das correntes que prendem a tua cabeça, libertará teu sentimento, libertará a tua saúde, libertará a tua alma, libertará o teu corpo, te liberta totalmente, te liberta de tudo. Então, para que você seja liberto das correntes satânicas, você precisa levar uma vida de comunhão, de oração. E esse homem, esse filho, ele estava dizendo: eu vou voltar para o meu pai, mas eu não vou pedir nem mais para ele me aceitar como filho, porque ele não acreditou que o pai o fosse receber ele como filho, depois da besteira que ele fez. Ele disse: eu vou pedir que ele me receba como um empregado dele, como um escravo da casa dele. Eu já fico satisfeito se ele me tratar como escravo. Preste atenção no que Deus está mandando te dizer, mesmo você estando desviado. Deus não deixou de te amar e não deixou de te esperar para te receber novamente como filho, como filha. Ele continua te esperando esse tempo todo. Não dá ouvido ao que o diabo lançou na tua cabeça. Não dá ouvido que ele aninhou na tua mente, dizendo que essa situação parece que não vai mudar. Então que Deus me dê pelo menos isso. Deus não te chamou para sobreviver. Deus te chamou para viver abundantemente na presença dele. Ele queria sobreviver. Que ele me receba então como escravo, porque os empregados dele estão comendo melhor do que eu aqui comendo essas bolotas de porco. Deus não te chamou para que você seja maltratado. A Bíblia, Jesus falou que Deus só faz o bem. E Deus só faz bem, só causa bem, só traz bem. Em Deus é vitória, em Deus é milagre, em Deus é saúde perfeita, é vida com abundância. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas não existe vida fora das palavras dele, fora da presença dele. Vida em abundância só com ele. Aí quando o filho pródigo saiu da presença do pai, que simboliza Deus Pai aqui na parábola, quando ele se afastou, ele começou a perder a vida. Perder a herança foi só uma questão de tempo. Essa herança que ele perdeu aqui, espiritualmente falando, ele perdeu a salvação da sua alma, ele perdeu os ministérios, ele perdeu dons, ele perdeu talentos, ele perdeu sua vida espiritual, ele foi perdendo tudo aquilo que um dia em comunhão com Deus ele tinha. Então levanta a tua mão aí onde você está agora, levanta a tua mão junto comigo e diga: Deus Pai, me receba novamente na tua presença. Me receba na tua presença, Senhor. Me receba como teu servo, meu Pai. Me receba porque eu sei que tu nunca deixou de me amar. Me receba porque longe de ti eu não vou poder viver. Longe de ti é sofrimento, é tristeza, é angústia, é morte. É muito pior do que comer bolotas de porco. Longe de ti não há vida. Me receba de volta, Deus Pai. Me receba no teu trono. Eu quero ter aquela comunhão contigo como eu tinha no começo. Eu quero voltar ao princípio de tudo. Eu quero rever os meus conceitos. Eu quero andar em santidade contigo. Eu quero uma nova vida. Eu quero fazer diferente do que eu estava fazendo. Olha a vida que eu estava vivendo, aonde que me levou até agora, às beiras do abismo. Mas eu sei que até mesmo dentro do abismo, a tua mão poderosa pode me resgatar e me tirar. Me recebe de volta, Deus Pai. Ore a Deus assim nessa noite. Fale com Deus assim. Não interessa a quantidade de lama que está cobrindo a tua vida. O sangue de Jesus te limpa e te purifica delas todas. Não interessa a quantidade de cadeia que te prendeu e o tempo que tu está desviado. O Pai continua te esperando. O Pai está todo dia atento à tua volta. O Pai. Aleluia. Talvez você vá dizer ou pensar como esse filho pródigo pensou: para mim não tem mais jeito de ser filho não.
Eu vou pedir para ele me aceitar como empregado. Deus nunca vai aceitar quem já foi filho como empregado. Ele te tinha como filho, tu se desviou como filho, e quando tu voltar, ele vai te receber como filho. O filho não deixou de ser filho. O que mudou não foi na cabeça do pai, o que mudou foi na cabeça do filho. Às vezes Deus permite tu tomar certos tombos, certas quedas, passar por certas situações, para você olhar para o alto e dizer: realmente, sem Deus eu não sou nada, sem Deus eu não posso chegar a lugar nenhum. Olha até onde a minha vida me levou até agora sem Deus, se é que se pode chamar vida estando sem Deus. Deus te deixou chegar até aí para ouvir essa palavra que você está ouvindo hoje. Então se volte para Ele, como Isaías profetiza. Se volte para Ele como Oséias profetiza. Se volte para Ele como Abacuque profetiza, como tantos profetas profetizaram. Te volta para Deus enquanto é tempo. Te volta para Deus hoje. Volta para aquela comunhão do começo. Volta para a casa do Pai. O Pai está te aguardando, está te esperando. E o Pai, quando te receber, Ele não vai te envergonhar na presença dos outros, não. Ele vai te ver de longe voltando e vai dizer: prepara uma festa. Prepara uma festa, porque o meu filho que estava perdido, agora voltou. O meu filho que estava morto pelo pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Estava morto no mundo, agora voltou para a comunhão, voltou para a casa do Pai. Deus recebe aqueles que se voltam para Ele com festa, não jogando na cara pecado. Deus não joga na cara pecado. Ele disse: dos teus pecados, quando se arrepende, não me lembrarei mais. Paulo entendeu de tal maneira que ele disse: olha, em Cristo Jesus tudo se fez novo, nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Acabou aquilo tudo de velho que tinha na minha vida. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu tenho uma nova alegria, uma nova cabeça, um novo sentimento. A minha alma foi restaurada, meu espírito foi transformado. Deus te recebe para fazer tudo novo, não para que tu continue vivendo com a vida que estava vivendo antes. Volte-se para Deus. Tem uma herança nos aguardando lá em cima. Cidade celestial, lá na glória, está nos aguardando. E tem um trono nos aguardando para sentarmos nele. Esse trono é o trono de Jesus, que ele disse: ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, como eu venci, e o Pai deu que eu me assentasse com ele no seu trono. Não perca isso. Não troque essa herança incorruptível por essas coisas corruptíveis dessa terra. Não troca o que Deus tem para te dar com aquilo passageiro que o mundo tem para oferecer. Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, que é aí que está a verdadeira herança, essas não hão de passar. Então que o Espírito de Deus nos abençoe com essa palavra, com essa verdade, com esse ensinamento, com essa palavra que veio dele. Deus quer que tu saia dessa condição de comer bolotas de porcos. Bolotas de porcos são comida azeda, comida podre, comida que tu acabou de botar ali, daqui a pouco apodrece, contato com o ar, com as bactérias, comida que cheira mal. Ambiente onde tem porco não é ambiente que tem um bom odor, é um ambiente que tem um odor horrível. Deus quer que você seja limpo pela palavra que tu tens ouvido, que é a água do Espírito. Deus quer que você seja transformado. Ele vai botar umas roupas novas, como o Pai disse aqui. Traz uma roupa nova e traz um anel e bota no dedo dele. Anel significa: eu não deixei de ter compromisso contigo. Roupa nova, eu torno tudo novo. Aquilo que foi manchado pelo pecado, o sangue de Jesus torna mais alvo do que a neve. Então nenhuma condenação há, Romanos 8:1, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E que o Espírito Santo de Deus nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. E sem Ele, sem a graça dEle, tu não consegue ter forças para voltar para Jesus. Te humilha diante do Espírito de Deus, que Ele vai te buscar aonde você estiver e vai te trazer de volta para a casa do Pai. Que o Espírito de Deus nos abençoe, a Ele seja toda a glória. Sem Ele nada podemos fazer, e até aqui nos tem ajudado, Senhor.